A paz, meus amados, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, seja abençoado, seja curado, seja liberto. Onde chegar essa oração, onde for enviada essa oração, que as cadeias do inimigo, as armas do inimigo sejam desfeitas, sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a paz do Espírito Santo venha dominar, venha ser abundante nesse local. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe, amados. Então a palavra de Deus para nossas vidas está em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim, ó: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Olha que coisa interessante, queridos. O reino dos céus. O que Jesus está falando? Ele está falando da salvação. Ele está falando da maior bênção que Deus tem para os seus filhos. A plenitude da bênção de Deus, ela se chama salvação. O reino de Deus, o reino do céu. E esse reino exige algumas coisas para que nós possamos entrar nele. E tudo se resume em uma coisa só que são várias coisas em uma só. O que é, pastor? A fé. A fé, quem acredita em Deus ama a Deus, porque sabe quem Ele é. Quem acredita em Deus obedece a Deus, porque sabe a importância de obedecer. Então são várias coisas, várias ações que elas se resumem na fé. Então a fé não é uma coisa abstrata, não. A fé ela é algo efetivo, algo que transforma a nossa vida, que faz nós nos movermos, agirmos, tudo baseado na fé. Quer um exemplo? Pela fé nós deixamos de mentir. Porque quando talvez algumas pessoas que mentiam, elas mentiam porque sabiam, tinham um entendimento que ninguém nunca descobriria mentira. Mas como a gente conhece a Deus e sabe que Deus vê todas as coisas, então pela fé nós deixamos de mentir. Talvez algumas pessoas roubem, aí pela fé elas deixam de roubar porque elas entenderam que desagrada a Deus. Então a fé ela não é só algo falado abstrato, a fé ela movimenta, ela faz com que nós venhamos a agir de maneira diferente, agir pela fé. Esses são frutos de justiça, frutos da fé. Glória a Deus, queridos. Eu tenho certeza que você quer ser salvo, eu tenho certeza que você quer ir para o reino de Deus. Então isso aqui é muito, muito importante para você. Olha aqui que uma ação que faz anular a fé. Perdão. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Imagina que o evento mais importante de um reino, que é o casamento do príncipe, é o evento mais importante do reino, certamente. E o rei enviou seus servos para chamar os convidados, os amigos, as pessoas que ele considerava como importantes, mas a Bíblia diz que eles não quiseram vir. Enviou, versículo 4, ainda outros servos com a ordem. Aí o rei falou assim: olha, acabou a brincadeira, pessoal. Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Olha a importância, queridos, de um rei chamar os servos, os amigos, mandou os servos e disse: venha para a festa, não quero saber de desculpa, é o casamento do príncipe. Versículo 5, eles porém não se importaram, e se foram, o que eles fizeram? Uns foram para o seu campo, outros para os seus negócios. Olha que coisa interessante. Hoje Jesus está chamando: vinde para a festa, vinde para o meu reino, vinde para comemorar o casamento do meu filho. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Amém, queridos? Nós vamos nos juntar com vocês, nós vamos nos unir. Jesus ele disse: filhos, como eu e o Pai, nós somos um só. Vós em mim, a igreja e eu também, nós seremos um só com Cristo, um só com o Pai, um só com o Espírito Santo de Deus. Então Deus Pai está mandando, primeiro está mandando os seus servos, e agora a ordem foi dada: vinde, meus queridos, vinde. Não é tempo de brincar, é tempo de nós virmos para o reino de Deus, para essa festa. Mas uns estavam ocupados no seu campo, outros estavam trabalhando demais. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas têm deixado de buscar Deus porque estão ocupados demais no trabalho. O trabalho é importante, ele é muito importante, mas não se compara com a sua salvação. O trabalho não vai garantir que você vai morar no céu, não vai garantir a tua vida eterna. Na verdade, uma coisa quase não tem nada a ver uma com a outra. Então muitas pessoas estão deixando de obedecer a Deus, de ouvir o chamado de Deus, porque estão muito ocupados no trabalho. Outros estão cuidando dos seus negócios, do seu campo, dos seus afazeres, acham mais importante as coisas que têm feito. Uns têm ali, gosta de cuidar ali, fazer o orquidário, um exemplo. Outro gosta de mexer com qualquer outra coisa.
tem seus hobbies e às vezes colocam isso como se fosse mais importante do que o chamado de Deus: vinde para as bodas. Olha lá, queridos, eles não se importaram e se foram. Uns foram para o seu campo, outros foram para os seus negócios, trabalho, para o ganho. E versículo 6: e outros, que acontece muito, agarrando os servos, os maltrataram e até mataram. Aí tem pessoas que elas são mais extremas, né? Que elas perseguem aqueles que fazem, que chamam, que falam de Deus, aquelas que amam a Deus, que estão pregando. Você vê que há pessoas que elas têm raiva, elas têm ódio dessas pessoas. Há pessoas que quando vai pregar o evangelho, ela se incomoda, ela se levanta, ela quer fazer alguma coisa para destruir, para acabar, para calar a boca daquele profeta. Isso não é simplesmente de fora, não são as pessoas de fora propriamente ditas. De fora de onde, pastor? De fora das igrejas. Muitas vezes as próprias igrejas, o povo das igrejas se levantam para terminar, para acabar, para calar a boca de outra igreja, simplesmente por inveja. A gente vê que os fariseus, eles representavam a igreja, e quando eles viram Jesus Cristo, o Filho de Deus, eles simplesmente não reconheceram como Messias, o Filho de Deus. E eles investiram pesado, eles foram para tentar acabar com ele, para tentar envergonhá-lo, para tentar humilhá-lo. Vendo que não conseguiam, eles tentavam pegar Jesus numa palavra, fazer com que Jesus caísse, falasse alguma coisa que eles pudessem acusá-lo. Vendo que não conseguiram, nós vamos ter que matar, vamos ter que acusar, vamos criar falsas testemunhas, mas nós vamos ter que calar esse profeta. É isso que eles viam. E hoje os maiores inimigos das igrejas são as próprias igrejas. O ateu, o satanista, o espírita não está nem aí para a igreja, mas a igreja tem inveja, o pastor tem inveja do outro pastor, a placa da igreja, e isso é repassado para os membros. Olha, a minha igreja é a melhor igreja, a minha placa é a única placa que é de Deus, o resto é tudo do diabo. Você vê que maldade que o inimigo tem feito, tem colocado exclusividade e tem trazido divisão na igreja, mas o reino de Deus ele não está dividido. Jesus falou que nem o reino do inferno, Satanás não está dividido. Você acha, falando eu e você aqui, meu amado, você acha que o reino de Deus está dividido? De maneira nenhuma. Então por que as igrejas estão divididas? É muito simples, porque elas não estão no reino de Deus, elas estão no seu reino próprio, elas estão buscando os seus interesses, elas estão buscando as suas metas, mas não estão dando ouvidos a Deus, porque a igreja de Deus é uma só. Os cristãos são os filhos de Deus, aqueles que se parecem com Cristo, aqueles que deram ouvidos. Os crentes, os verdadeiros crentes, são aqueles que obedecem e acreditam em Deus, não são aqueles que ocupam uma cadeira na igreja e nem um lugar no púlpito. Não é por ser pastor, por ser bispo, por ser apóstolo ou ter esse título, porque isso não é um título, é o seu chamado. Não é isso que vai garantir a salvação, queridos. O que vai garantir a salvação é o quê? É a obediência ao chamado. É obedecer aquilo que Deus chama. E Deus está falando: filhos, vinde para minhas bodas. Ele está falando para você hoje: esquece tudo, não dê desculpa, vinde para minhas bodas, senão você vai se incomodar. Daqui a pouco você vai estar querendo calar os profetas, daqui a pouco você vai estar, mesmo que você não faça, você vai se alegrar quando um profeta for envergonhado, for calado, for humilhado e até mesmo morto. E olha o que aconteceu, queridos. 6. Outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Versículo 7: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Note que todos tiveram a mesma sorte: aquele que estava quietinho no seu campo, aquele que estava cuidando dos seus negócios, e também aqueles que maltrataram, e também aqueles que assassinaram os profetas. Todos tiveram a mesma sorte. Às vezes as pessoas pensam: pastor, mas que injustiça? Não é injustiça, queridos. Lembra Jesus Cristo? As pessoas que elas não temiam Jesus, que elas pensavam que elas estavam nulas, na maldade no coração, quando Jesus foi crucificado, eles pensavam assim: se esse Jesus aí, ele é quem ele diz que é, olha como que a maldade chega. Ele vai sair dessa cruz, ele vai provar para todo mundo. As pessoas viram ele ressuscitar Lázaro de 4 dias, devolver a vista de cegos, devolver vista de cego de nascença, purificar leprosos, levantar paralíticos. Elas viram multiplicar pães, tantos outros milagres que Jesus fez. Elas sabiam que algo especial, eles acreditavam por muito tempo, por alguns momentos, eles tinham a certeza que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas na hora que viram ele na cruz, eles não se importaram que ele era um homem que não merecia estar naquela cruz, que ele nunca cometeu nada de errado para estar naquela cruz. Eles sabiam que aquilo que foi feito com ele foi uma injustiça.
Só que quando eles foi dado a escolher Barrabás ou escolher o rei dos judeus, Jesus, quem é que eles escolheram, queridos? Eles escolheram Barrabás para que fosse solto. Por isso eles foram cúmplices, por isso eles foram enquadrados como quem? Assassinos. E provavelmente, se eu e vocês nós estivéssemos lá, provavelmente nós diríamos também Barrabás. Solta Barrabás. Então, queridos, essa questão de eu sou nulo, eu estou quietinho, eu não quero me envolver em dinheiro. Não, o rei está falando, filhos, vinde para as bodas do meu filho. É uma ordem de quem? Do Criador, do seu Pai, do seu Deus. Não é uma ordem. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande às vezes de obedecer a ordens, queridos. Hoje muitas vezes nós não vemos autoridade nos políticos que são autoridades, nós não vemos autoridade neles, então nós não correspondemos à autoridade deles. Mas Deus não é como os políticos, queridos. Não estou generalizando, mas Deus não é como o homem falho. Ele é o Pai. Ele é o Senhor. Quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos dizendo: Jesus, tu és o meu dono. Amém, queridos? Então ele ficou irado, agarraram, maltrataram, chegou o tempo que acabou. Então ele enviou as tropas, e as tropas exterminaram os assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. E lembra que as bodas estavam prontas, estava acontecendo, mas os convidados eles não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quanto encontrardes. O rei falou assim: o casamento do príncipe, do meu filho, não vai ficar vazio, não vai ficar. Se os convidados não se colocarem, não forem dignos de estar, não quiserem estar, eles não vão estar. Mas eu garanto para você que a festa do meu filho, as bodas do meu filho, não vão ficar vazias. Sabe o que Deus fez? Vão pelas encruzilhadas, ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aí vai ter algo que muitas pessoas têm dúvida: por que é que você vê muito nas igrejas ex-drogado, ex-assassino, ex-bandido, ex-isso, ex-aquilo? As pessoas se incomodam, mas isso está escrito aqui. Porque os convidados, aqueles que se consideram santos, eles não são dignos, porque eles acham tão santo que eles não precisam ir nas bodas, o acontecimento mais importante de todas as gerações, que é a volta de Jesus Cristo. Eles não querem. Eles estão ocupados com o seu campo, estão ocupados com os seus negócios, estão ocupados com os seus afazeres, e alguns mais extremos, eles querem fazer esses servos serem envergonhados. Uns eles maltratam e outros eles até matam. Até hoje em dia as pessoas são mortas por pregar o Evangelho. Nos dias de hoje, queridos, olha só, o rei vai ficar irado, ele vai destruir. Essas pessoas não vão estar, elas não vão entrar, elas não são dignas. Aí a ordem do rei foi: vá até os becos, as esquinas, aonde ninguém quer ficar, aonde as pessoas são menos importantes, as pessoas têm menos valor. Vai até esse local e pegue a todos, bons e maus, porque a festa, as bodas do meu filho não vão ficar vazias. Amém, queridos? E aqui o que aconteceu? No versículo 10: saindo aqueles servos pela estrada, reuniu todos que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Glória a Deus, queridos. Toma posse dessa palavra. Deus ele me encontrou na viela, nas ruas, não tinha valor nenhum. Eu espero que Deus tenha encontrado você dessa maneira. Pastor, eu sou uma pessoa muito importante. Não é, querido. Reconheça que você não é ninguém, reconheça que você precisa do Senhor, reconheça isso no seu coração, porque dessa maneira você vai dar valor à salvação e você vai estar na festa, na sala do trono. Amém, queridos? Fica com essa palavra, meus amados, em nome de Deus, medita nela, porque Deus ele não quer enviar as suas tropas para exterminar. Ele vai exterminar aqueles que não são dignos, aqueles que recusam, mas ele vai chamar aqueles que não são dignos, aqueles que reconhecem que são pequenos, que são falhos, e vai colocar vestes em você de festa, e você vai fazer parte do reino de Deus. Amém, queridos? Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém.